Fala pessoal, beleza com vocês? Na aula de hoje eu vou explicar de forma direta e rápida o que é que significa a função exponencial. Como é que a gente se calcula, qual é a ideia da função exponencial. Então essa aula vai estar bem legal, ok? Então vamos comigo. Bom pessoal, então o que é uma função exponencial? É aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior do que zero e diferente de 1. Pessoal, para saber função exponencial, tem que saber a potenciação e a radiciação, porque na hora da resolução há necessidade de vocês entenderem como se calcula uma potência, uma raiz e suas propriedades, tá? Eu tenho aqui um exemplo, ó, 4 elevado a x. Se vocês observarem, eu tenho uma base e tenho um expoente. Isso lembra a potenciação. Porém, lembre-se que na função exponencial, agora o meu expoente ele é representado por uma letra. Então a gente vai ter uma base comum com números, lembrando que ele tem que ser sempre maior do que zero e diferente de 1. E a gente vai ter um expoente, que é uma letra que justamente a gente vai precisar descobrir qual o valor dessa letra. Tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos. F de x é igual a 4 elevado a x, f de x é igual a 0,1 elevado a x e f de x é igual a 2/3 elevado a x. Notem uma coisa, esse f de x aqui, ó, eu posso trocar ele por y. Eu posso representar assim, ó, y é igual a 4 elevado a x. Ou seja, eu posso trocar o f de x pelo y, né? E vocês já aprenderam isso em função do primeiro grau. Então a gente aplica isso aqui também da mesma forma. E aqui eu tenho uns exemplos mais práticos para que vocês entendam com facilidade como se calcula e qual é o objetivo da função exponencial. Vamos lá, letra A, 2 elevado a x igual a 16. Qual é a minha ideia? Eu tenho que transformar minha base maior na menor. Observem que 16 vem do número 2. O que eu penso em relação a 16? Eu sei que 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Ou vocês podem fazer o quê? Vocês podem pegar o 16, ó, por 2 que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Ou seja, eu vou ter 2 4 vezes. Então fica como? 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. E esse é meu objetivo, é fazer com que as minhas bases elas se tornem iguais. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou cancelar as bases porque elas já são iguais. E o que está em cima desce? Então x é igual a 4. Somente isso. A mesma coisa acontece aqui. Vamos pegar logo a letra C. 3 elevado a x é igual a 1/3. 1/3 na potenciação é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1. Porque todo expoente negativo, o que é que eu faço com ele? Eu inverto. Então o inverso de 1 sobre 3 é 3 elevado a menos 1. Bases iguais, a gente cancela, x é igual a menos 1. 5 elevado a x é igual a 125. 125 nasce do 5. Então a gente vai ter 5 elevado a x é igual a 125, se eu fatorar, é a mesma coisa que 5 elevado ao cubo. Posso cancelar o 5, então x é igual a 3, de forma bem prática. Aqui a gente requer um pouquinho de atenção. Então aqui eu vou ter 7 elevado a x é igual. O 7 está na raiz. Eu vou ter que fazer com que o 7 saia da raiz. E aí entra uma propriedade. Como é que eu faço isso? Eu coloco o 7 e aqui eu sei que o expoente vale 1 e que meu índice vale 2. Lembrando que quando não tem nada no índice, automaticamente ele já é 2. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar o 1 no numerador e o 2 vai ser o meu denominador. Com isso, eu consigo tirar o 7 da raiz. Então, 7 elevado a x é igual a 7 elevado a 1 sobre 2. Agora eu posso eliminar. Corto o 7, x é igual a 1 sobre 2. E essa é a ideia básica da função exponencial. Lembrando que ainda tem equações, inequações, armações de gráficos, ainda tem um longo caminho para poder a gente terminar o conteúdo de função exponencial. Então vamos continuar com a aula. Bom, continuando com função exponencial, a gente vai aprender a calcular agora um valor numérico dentro de uma função exponencial.
Então eu tenho aqui, ó, observe a função 2 elevado a x. Então calcule letra A, f de 3 e letra B, f de menos 3. O que indica um valor numérico? Significa que a letra ela vai ser substituída por um número. Então a gente vai ter aqui, ó, eu pego aqui a minha função 2 elevado a x e o que eu faço? Aonde tem um x, eu vou colocar o número 3. Por quê? Lembre-se que toda função ela é representada por f de x. Então significa que o 3 ela está realmente substituindo o x. Então a gente vai fazer esse mesmo papel agora dentro da minha expressão. Então vai ficar 2 elevado. No lugar de x a gente coloca 3. Então vai ficar 2 elevado ao cubo. Então a gente vai ter uma potência. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Pronto, achei o valor numérico da letra A. Vamos agora para a letra B. A gente vai ter a mesma expressão, 2 elevado a x, e a gente vai fazer o mesmo papel. No lugar de x agora, a gente vai colocar menos 3. Então vai ficar 2 elevado a menos 3. Lembrando que eu tenho agora um expoente negativo. O expoente negativo a gente inverte. Qual é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Coloca parênteses, porque a gente ainda tem o número 3. Lembrando que o papel do menos no expoente, ele é único, só tem uma função, que é de inverter minha base. Feito isso, ele some e aí se mantém o 3. Tem que repetir o 3. Então eu vou ter aqui o quê? 1 3 vezes. 1 vezes 1 vezes 1. E o 2 também 3 vezes. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual, a gente vai ter 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, lembrando também que esses valores que estão aqui dentro da minha função, ele pode ser qualquer número real. Aí eu trouxe o exemplo de um valor positivo e um negativo. Vamos continuar a nossa aula. Vamos agora para os tipos de função exponencial. Bom, podem ser crescente ou decrescente. Para que eu consiga saber, eu preciso entender as regrinhas. Ele diz o seguinte, a função para ser crescente ela tem que ser maior do que 1. Ou seja, não pode dar 1. Pode ser qualquer número que seja maior do que 1 infinitamente. E qual o exemplo que eu poderia ter em relação a isso? Eu poderia ter assim, ó, f de x é igual, vamos pegar aqui 1,1 elevado a x. Bom, 1,1 é maior do que 1, então indica que essa opção aqui, ela condiz com o que está dizendo o a maior do que 1. Eu posso ter outros exemplos também, pessoal. F de x é igual, vamos pegar aqui, ó, 2 elevado a x. Eu posso ter também f de x é igual a 10 quintos elevado a x. Né? Lembrando que quando eu tenho uma fração, indica que eu posso fazer uma divisão, né? 10 dividido por 5 dá 2, e 2 faz parte da minha condição. Então, para ser crescente, a minha base, ela sempre tem que ser maior do que 1. E quando é que ela é decrescente? Indica que ela tem que ser menor do que 1? Não, toma cuidado com isso, porque menor do que 1 pode ser o 0 e podem ser também os números negativos. E os números negativos, elas não fazem parte, porque existe uma regra. A regra diz que para ser decrescente, ela tem que estar entre 0 e 1. Então não pode ser negativo e não pode ser maior do que 1. Me dê um exemplo aí. Então vamos pegar um exemplo. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, f de x é igual a 0,1 elevado a x. Ou seja, 0,1 está entre 0 e 1. Um outro exemplo. Eu tenho aqui, ó, f de x é igual, vamos pegar 1 sobre 2 elevado a x. Como é que eu sei que 1 sobre 2 ele está entre 0 e 1? É simples, né, pessoal? É só dividir o número de cima pelo de baixo. Se eu dividir 1 pelo 2, eu vou ter 0,5. Então, a gente vai ter 0,5 elevado a x. Então, só para a gente recapitular, crescente tem que ser maior do que 1, decrescente tem que estar entre 0 e 1. E isso relacionado às minhas bases. Vamos continuar a nossa aula. Pessoal, agora dando continuidade à nossa função exponencial, vamos para a parte de construção de gráfico. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, ó, função de x é igual a 2 elevado a x. Dentro da minha definição, eu sei que a é maior do que 1. Como a é maior do que 1, eu sei que a minha função ela é o quê? Ela é crescente. Então a gente vai ter um gráfico que vai subir, o meu gráfico vai ser positivo. Bom, 2 elevado a x, eu posso representar isso aqui também
como y é igual a 2 elevado a x. Lembrando que eu posso trocar o f de x pelo y, certo? Porque o f de x ele faz o papel de y. Uma outra coisa que eu vou fazer, para que eu consiga montar o gráfico, eu preciso atribuir valores, esses valores relacionados a x. Por quê? Eu preciso desses valores para que eu consiga construir o gráfico. E quais são esses valores que eu vou colocar aqui? Geralmente, a gente coloca valores entre menos 2 e mais 2. Então, eu vou pegar aqui, dentro da minha plataforma aqui, e vou colocar ó, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esses valores eles vão ser substituídos dentro da minha função, ou seja, aonde tiver x, eu vou colocar cada valor desse daqui. E como vai ficar? Então eu vou ter ó, 2 elevado a x, tá vendo? É a mesma coisa aqui, 2 elevado, no lugar de x eu vou colocar menos 2. Então 2 elevado a menos 2 eu coloco ele em forma de fração, porque o meu expoente é negativo, ele vai ser elevado ao quadrado, então 1 ao quadrado vai ser 1, 2 ao quadrado, 4. Então eu vou ter 1 quarto. Agora a gente vai usar a mesma função. Onde tiver x eu vou colocar menos 1. 2 elevado a menos 1, mesma coisa. Vai dar 1 meio elevado a 1, que vai dar 1 meio. Agora eu tenho 2 elevado a x, vai ficar 2, agora a gente vai usar o zero. Toda base elevada a zero é 1. Então 2 elevado a x, a gente vai ter o próximo número que é 1. Então 2 elevado a 1 é 2. E o 2 elevado a x vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é 2 vezes 2, que vai dar 4. Feito isso, eu vou ter aqui 1 quarto, 1 meio, 1, 2 e 4. Com isso, pessoal, eu vou ter meus pares ordenados. E o que é um par ordenado? É quando eu tenho um valor de x e y entre parênteses, tá? Com esses pares ordenados, eu aqui agora vou montar o meu gráfico. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou passar aqui, tomara que saia direitinho, certinho aqui. Eu vou colocar aqui um traço embaixo, que eu posso até diminuir. Aqui a gente sabe que na horizontal a gente vai ter os valores de x, na vertical os valores de y. Aqui a gente sabe que no meio é 0 e a gente vai colocar os valores. Em x eu vou usar os valores de menos 2 a 2. Então vamos pegar aqui o 1 e vamos pegar aqui o 2. Aqui também a gente vai pegar na mesma direção, ó, o 1, o 2, o 3, assim sucessivamente, mas o que eu preciso aqui é no y, né? Então eu vou ter aqui ó, o 1, o 2, o 3 e eu vou colocar no máximo até o 4, que é o valor máximo para y. Bom, colocado aqui a gente vai fazer as ligações. Porém, antes das ligações, lembre-se de uma coisa. Eu tenho dois valores fracionários representados por y. O que a gente vai fazer para poder representar aqui? 1 quarto, a gente sabe que é a mesma coisa que 0,25. É só dividir 1 por 4. Então, 0,25, ele vai estar menor do que? Ele vai ficar entre 0 e 1. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. 1 quarto. O próximo é 1 meio. 1 meio é a mesma coisa que 0,5. Não é isso? 0,5. 0,5 está entre 0 e 1. Entre 0 e 1, ele vai ficar aqui, ó. 1 meio. Pronto, então entre 1 a gente vai ter 1 quarto e 1 meio. Feito isso, a gente vai fazer as ligações agora. A gente vai ter, ó, aqui são os valores negativos, a gente vai ter o primeiro valor de menos 2 a 1 quarto. Como 1 quarto aqui, a gente vai fazer uma ligação assim, ó. A gente vai puxar esses pontilhados até chegar, e aqui vai ser um ponto, ó, entre menos 2 e 1 quarto. Entre menos 1 eu vou até 1 meio, o meio tá aqui. Então eu vou puxar aqui, ó, galera, eu vou subir, eu vou pegar aqui, ó, até 1 meio e vou fazer um outro ponto, tá vendo? Agora eu vou pegar entre 0 e 1. Como o 0 já tá aqui, eu vou apenas pro 1 e marco um outro ponto. O próximo é 1 e 2, então 1 em x, 2 em y. Então a gente vai subir aqui, ó, e a gente vai marcar um outro ponto. O outro que a gente vai marcar é 2 e 4, então 2 aqui até o 4 lá em cima, ó. Então a gente vai subir aqui e a gente vai formar um outro ponto. Então, nós temos aqui 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Observem que só em você
olhar isso aqui, você já percebe que os pontos estão crescendo. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma ligação, ó. A gente vem daqui, ó, pega sempre um pedacinho e aí vai subindo aqui, ó. Tá vendo? Lembre-se que toda vez que eu tenho uma função exponencial, eu não posso ter uma reta. Observe que ele é inclinado, tá vendo? Então você não vai ter sempre uma reta. Uma reta, ela equivale a uma função modular, tá? Então a função exponencial, ele é meio inclinado. Aqui, ela está representando para mim, como o A é crescente, uma função crescente, ela está subindo. Se aqui fosse decrescente, a gente teria o formato do gráfico diferente. E aí eu fiz o quê? Então eu liguei os pontos, né? Atribuí os valores para x. A gente geralmente utiliza de -2 até 2. Cada valor desse eu substituí na minha função, onde tem um x. Achei o outro valor e formei os pares ordenados. Com os pares ordenados, eu marquei os pontos aqui e fui ligando até preencher todos os pontos. Tá? Então aqui está, vocês aprenderam a parte de construção de gráficos. Na próxima aula eu vou explicar a parte de cálculo. A gente vai estudar como se calcula as equações exponenciais e essa parte daí vai ser, obviamente, somente relacionado a cálculo. Vejo vocês na próxima aula. Valeu!